Filipenses 4, 19 e 20. Leiamos em uma só voz. Filipenses 4, 19 e 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto bíblico nos mostra quão maravilhoso é o cuidar de Deus para com as nossas vidas, dizendo que Ele tem, segundo esse cuidado, a disposição de suprir cada uma de nossas necessidades, não somente algumas, mas cada uma delas. E por isso toda a glória ao seu santo nome, uma vez que o nosso Deus é interessado em prover todas as coisas com vista a nós vivermos uma vida piedosa para a honra e glória do santo nome dele. Nós, em resposta à palavra do Senhor, vamos cantar o cântico Deus é Fiel. Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Vamos ficar de pé todo mundo? Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Oremos ao Senhor. Deus amado, nós nos apresentamos diante do Senhor nesse instante, com o intento de prestar glórias ao Senhor, aprender a Tua palavra e ao mesmo tempo nos relacionarmos contigo, ó Deus, por meio da oração. Faça cumprir esse bom propósito, ó Deus, em nossas vidas, de maneira muito proveitosa, para que não seja vão, ó Deus, o sair de casa, se encontrar na Tua casa, ó Pai querido, mas de forma, ó Deus, indiferente, fria, insensível, que esse não seja o nosso caso, para que não venhamos nos portar como meros religiosos, ó Deus, que mecanicamente, ó Deus, praticam a sua religião. Não, nós somos filhos verdadeiros do Senhor, almas regeneradas pelo Teu Santo Espírito, e o fogo dele, ó Deus, arde em nosso coração. Portanto, nos cause, ó Deus amado, uma impressão espiritual muito clara, e assim, portanto, ó Deus, que venha convencer a nossa vontade de viver conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus, ó Deus, que saibamos o quanto o Senhor é real, está aqui, ó Deus, nesse lugar, nessa oportunidade que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo no breve catecismo,
E hoje abordaremos o mandamento 8, né? Ou o 8º mandamento dos 10 mandamentos, né? Que não são todos que há na palavra do Senhor, mas que porém são tradicionalmente conhecidos como o resumo, né? A síntese da lei do Senhor, os quais também são resumidos pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento por meio de 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas no Antigo Testamento, os 10, que encontramos em Êxodo capítulo número 20, ou também chamado de Decálogo, são a síntese, o resumo da totalidade da lei do Senhor. E nós, até semana passada, tivemos a exposição, né, a compreensão de 7, e hoje nós vamos avançar para o 8º. E o 8º mandamento se encontra em Êxodo capítulo número 20, versículo 15, que nos responde a primeira pergunta que é do nosso interesse no breve catecismo hoje, que é a de número 73. Vamos ler juntos? Qual é o 8º mandamento? Qual é o 8º mandamento, Irineu? Você sabe, Irineu, qual que é o 8º mandamento? Está lembrado, mas vai lembrar agora então. Qual que é o 8º mandamento, Felipe? Não furtarás, também conhecido como não roubarás, né? Aí está, portanto, né, Êxodo 20, 15, que é a resposta da pergunta 73 do breve catecismo, né? Qual é o 8º mandamento? Vamos ler juntos? Não furtarás ou não roubarás. Está aí então, já passamos, portanto, pela pergunta 73 e avançamos para a 74, que assim questiona o seguinte para nós acerca desse mandamento, o 8º, na palavra do Senhor. Que exige o 8º mandamento, né? Uma coisa é saber o que é o mandamento, talvez memorizá-lo, conseguir recitá-lo, mas outra coisa é nós termos uma compreensão do mesmo que aplique na prática da nossa vida. Daí, portanto, o breve catecismo pergunta: o que exige? Qual que é a exigência desse mandamento nas nossas vidas? E o breve catecismo, baseado na própria palavra do Senhor, né, nos oferece algumas referências bíblicas para respostas que ele vai, né, propor com base nela. Aí ele dá a primeira referência bíblica, que é o de Provérbios 27 e 23. Provérbios 27, 23. Né? Alguém gostaria de ler esse texto bíblico? Em alta voz, tem que ser bem alto mesmo. Quem gostaria de ler? Está aí um provérbio que chama a atenção de um proprietário para que ele conheça o estado do seu rebanho, das suas ovelhas, e, consequentemente, à luz desse diagnóstico, ele possa cuidar delas da melhor maneira. Com que intuito alguém cuidaria do seu próprio rebanho? Ou daquilo que é de sua propriedade? Com que intuito? Qual que é o propósito de um comerciante cuidar do seu comércio? Hein? Pode responder, pessoal, não é só uma pergunta retórica, não. Ô Valéria, com que intuito você cuida do seu salão de beleza? Para ter um retorno, isso mesmo. Para atrair mais clientes, para ter condição de prestar um serviço excelente que realmente satisfaça quem vai ali, né, requerer o seu serviço. Então, resumidamente, como bem a irmã colocou, e que é o sentido do porquê esse versículo aí está falando isso também, é que alguém cuida daquilo que é sua propriedade, para que a partir dela ele tenha garantido um retorno.
ou até mesmo consiga multiplicar essa propriedade. Ok? Então, aí está a primeira referência bíblica que vai nos ajudar a compreender o que exige o oitavo mandamento, que é Provérbios 27, 23, que traz essa compreensão. Alguém cuida do que é seu, com vistas, né, a ter um retorno a partir disso, ou até mesmo multiplicar isso que é sua posse, propriedade, seu serviço, né, sua propriedade. Porque se ele não cuidar, o que vai acontecer? Vai acabar, né? Isso, não vai ter lucro, não vai ganhar nada, e daqui a pouco ele já não vai ter mais nada. Provérbios 22, 1 a 4, diz o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Veja aí que o texto bíblico no finalzinho coloca para nós que honra e riqueza não são duas coisas opostas para a palavra do Senhor. Pelo contrário, elas são até mesmo possíveis de coexistir na vida de alguém. De maneira, portanto, que anteriormente, no outro texto de Provérbios, nós aprendemos que alguém cuida daquilo que é sua propriedade ou do seu serviço, para que ele venha obter retorno, ou até mesmo, né, lucro, multiplicação disso que ele já tem, né? E aqui esse texto em Provérbios também complementa, né, falando que o temor do Senhor são riquezas e honra e vida, no sentido de que parte do crer em Deus, na nossa vida, de temer a Ele, nos faz reconhecer que precisamos sim dedicar-nos ao trabalho digno, a meios lícitos de conseguir sustento e até mesmo, né, a multiplicação desse sustento na nossa vida, desde que for de modo lícito, honrado, né, verdadeiro, produtivo. E assim, portanto, aí está mais um texto que nos ajuda a compreender o que exige o oitavo mandamento. Mais um, Filipenses 2,4. Vamos ler juntos em uma só voz? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós estamos falando que, até aqui, conforme os textos de Provérbios, que o oitavo mandamento exige que nós venhamos nos preocupar com a manutenção daquilo que nós temos e até mesmo nos esforçarmos que o nosso serviço, as nossas posses, venham ser multiplicadas de forma lícita, honrosa, com vistas ao sustento da nossa própria vida, da nossa família. O oitavo mandamento exige isso, né, da nossa parte. Contudo, né, nós ampliamos isso, entendendo a partir desse texto que acabamos de ler agora, que essa preocupação, esse interesse, não deve ser somente em vista a nós mesmos, mas também com relação ao nosso próximo, né? Então, o crente verdadeiro, o servo genuíno do Senhor, ele se ocupa, ele se esforça, ele se dedica com o sustento da sua própria vida e com a multiplicação até mesmo dos seus bens, de forma lícita. Mas, ao mesmo tempo, ele também se preocupa para que isso, e se dedica, se dispõe para que isso aconteça também na vida do seu próximo. Para que assim, portanto, na medida do possível, ele venha ajudar, auxiliar o seu próximo, com respeito ao seu próprio sustento, e até mesmo, né,
a subsistência da vida dessa pessoa que Deus coloca, né, na nossa convivência, né? Seja no contexto familiar, no contexto da igreja, no contexto do mundo em si, porque o texto está falando, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Se assim fosse, nós nos tornaríamos egoístas. Nos tornaríamos egoístas, né? Embora estejamos num mundo que seja egoísta e que constantemente está a nos influenciar pela sua injustiça, pela sua corrupção, pelo seu pecado, para que a gente se preocupe somente conosco. Eu vou me preocupar comigo. Se eu me preocupar com os outros, vou perder tempo, eu vou perder meus recursos, né? Isso aí vai ser em vão. Geralmente o mundo quer que nós pensamos assim, mas a palavra do Senhor está falando para a gente não se preocupar, não nos ocupar, né? Somente com o que é propriamente nosso, senão também cada qual o que é com o que é dos outros. Aí o texto, para finalizar, o texto de Êxodo 23, 4 e 6. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Ou seja, leva de volta para a fazenda dele. Se vires prostrado debaixo da sua carga ou jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Veja aí, o texto bíblico aí já no Antigo Testamento já está adiantando algo que Jesus afirma lá no Novo, de que é para nós amarmos até mesmo os nossos inimigos, orar por eles e fazer o bem a eles. Veja que o texto, esse ensino de Jesus Cristo no Novo Testamento, ele reproduz algo que já estava sendo previsto aí por Moisés, através de Moisés, né? Em que o texto em si fala que é para realmente nós nos preocuparmos com aquilo que é do outro. E se tiver ao nosso alcance lutar para que isso seja preservado em seu favor, que o façamos, mesmo que essa pessoa seja nossa inimiga, seja alguém que infelizmente não procure o nosso bem, mas sim o nosso mal. Então vamos lá. Resposta da pergunta 73, que questionou o seguinte: o que exige o 8º mandamento? Vamos ler juntos? O 8º mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto o nosso como do nosso próximo. Então, o 8º mandamento exige que procuremos. Adiantamento ali é no sentido de multiplicação, de aumento, tá bom? Então, a palavra do Senhor coloca para nós que honra e riqueza podem coexistir na vida do crente, né? De maneira, portanto, que humildade não consiste em falta de recursos, né? Porque tem muito pobre que é arrogante. Infelizmente, a gente pode encontrar por aí muito pobre que é arrogante, é orgulhoso, é egoísta. Então, humildade não é o mesmo que falta de recurso. Humildade, por sua vez, é uma consciência de que tudo aquilo que nós possuímos pertence a Deus, de que a Ele pertence a glória disso, né? E assim, portanto, aquilo que nós temos, seja pouco ou muito, proveio, teve origem na graça de Deus em nossas vidas. Isso é ser humilde, né? Isso é ser humilde, reconhecendo o nosso lugar e o lugar devido de Deus na nossa vida, né? E assim, portanto, a palavra do Senhor, né, nesse 8º mandamento, ela não vem simplesmente falar, olha, não roube. O intuito não é simplesmente falar, olha, não roube, não pegue aquilo que não é seu, mas também nos encorajar, olha, faça com que aquilo que te pertence multiplique, com vistas à subsistência da sua vida, né? O alimento da sua casa,
o bem-estar dos seus filhos, do seu cônjuge. Volte-se para aquilo que você já conquistou e se preocupe com a manutenção disso, para que isso não venha acabar, mas pelo contrário, isso venha a ser mantido, ou quem sabe até mesmo com a bênção de Deus, ser multiplicado. Então esse é o ensino positivo do 8º mandamento. Ele parece que inicialmente a ideia dele é negativa, né? Olha, não roubarás. Porém, nós precisamos entender, à luz do todo da palavra do Senhor, que o 8º mandamento ele também tem esse aspecto positivo, que é para que nós nos esforcemos no trabalho, que realizemos um serviço excelente, que exploremos as oportunidades financeiras e materiais que o Senhor, coloca diante de nós, e assim, portanto, de maneira sábia, de forma equilibrada, venhamos, portanto, de maneira lícita, nos ocupar com o aumento das riquezas, e a melhora do nosso estado exterior. O que é o estado exterior aí? O que vocês acham que é o estado exterior mencionado aí? É o vestir, é o comer, é o teto, que você mora debaixo dele, é a casa, e assim tantas outras coisas, ou seja, justamente, isso, justamente, porque se você está, justamente, você está tendo, recebendo a bênção de Deus, que está vendo o seu esforço, a sua dedicação, para que de maneira lícita possa aumentar os seus bens. Isso é para ajudar também o nosso próximo. E isso com vista a não cairmos no pecado do egoísmo ou da avareza, porque infelizmente, essas coisas elas estão muito próximas, coisas que são boas com coisas que são muito ruins. Por exemplo, a riqueza faz comumente as pessoas se tornarem avarentas e egoístas, E é por isso que, infelizmente, a maior parte dos ricos não doam tanto quanto os pobres. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o rico aquele que começa a alcançar lucro e multiplicação daquilo que ele tem, ele vai começando a se apegar, ele corre o risco de começar a se apegar tanto a isso, que se torna um egoísta, se torna um avarento. E é por isso que o texto ali está falando que é tanto o nosso como do nosso próximo, para combater esse grande perigo na nossa vida, a avareza, que é o apego a bens materiais, como que se a gente pudesse levá-los para o céu. Por isso que lá no Antigo Egito, os faraós, eles eram colocados dentro da tumba deles era colocado joias, colocado alimento, roupas, como que com a esperança de que, chegando no outro mundo, aquelas coisas os acompanharia. Só que, biblicamente, o apóstolo Paulo fala, numa das suas cartas a Timóteo, o seguinte: para essa vida nada trouxemos e dela nada levaremos. Então, por isso que a avareza na verdade, é uma, vamos assim dizer, é uma loucura, É uma loucura, é uma idiotice pecaminosa. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Então vamos avançar. Algumas perguntas aí para a gente ampliar ainda o nosso entendimento sobre o que exige o 8º mandamento para nós. Qual é o principal assunto do mandamento? Qual é o principal assunto do mandamento?
Hã? Não, não, não. O principal assunto desse mandamento é de caráter positivo. O aumento da nossa riqueza e a melhora da nossa condição exterior, tanto a nossa quanto a do nosso próximo. Porque às vezes a gente se volta para a lei de Deus e dá uma ênfase ao caráter negativo dela. E obviamente porque ela mesmo deixa isso entender no primeiro momento quando fala, não roubarás. Contudo, o assunto principal dela não é esse de caráter negativo. É o positivo, no sentido de, olha, se preocupe, se esforce com o aumento da sua riqueza e a melhora do seu, estado material, não somente o seu, mas também o do seu próximo. Podemos usar quaisquer meios para obter nossa riqueza e condição exterior? Podemos? De maneira alguma. Somente aqueles que são aprovados na palavra do Senhor, Somente aqueles que são aprovados na palavra do Senhor. Quais são alguns meios, que não são aprovados na palavra de Deus para enriquecimento? Quais são alguns? O roubo, está sendo combatido aí no 8º mandamento. O furto, que mais? A corrupção, corrupção também, que é uma forma de roubo, que mais? Os jogos, a loteria, já encontrei crente na loteria, que estava saindo, acabou de fazer o jogo, acabou de fazer o jogo, aí está saindo assim, com um bilhetinho assim, e na hora que me vê, falou, ô pastor, paz do Senhor, nunca vai ganhar, nunca vai ganhar, porque a providência do Senhor, que determina e controla todos os acontecimentos, não há de deixar um crente verdadeiro ganhar na loteria. Ele vai sempre gastar o dinheiro e nunca vai ganhar, Nunca vai ganhar. Que mais? Agiotagem? Será que é um meio lícito de ganhar? Será? O que vocês acham? Na palavra do Senhor há inúmeros textos bíblicos fartamente tratando a respeito de agiotagem. E sempre de forma contrária e reprovando tal prática que existe desde os tempos bíblicos. O que mais? A extorsão, A extorsão também é uma maneira de ganhar dinheiro que... Vocês não vê lá, às vezes a gente vê nos noticiários as chamadas milícias, ou até mesmo os traficantes cobrando determinada taxa de juros, de determinada taxa de cobrança, pelo comerciante que está ali trabalhando na localidade em que eles dominam, o crime organizado ali está dominando. Isso aí é extorsão, o comerciante comprou aquele lugar para poder trabalhar, e aí chega outro lá e fala, você tem que me passar determinada taxa para você continuar trabalhando aqui, porque nós é que dominamos aqui esse lugar. Isso aí é extorsão, e outras maneiras também. Quais são os meios que consideraríamos coerentes com a palavra de Deus para o aumento da nossa riqueza e a melhora do nosso estado material, da nossa condição material? Vamos lá, gente? O trabalho honesto, justamente. Essa seria a maneira coerente com a palavra de Deus para a gente aumentar a nossa riqueza e melhorar o nosso estado material.
né? É um trabalho honesto, né? A dedicação em alguma ocupação ou em alguma profissão que te renda, né, salário, recursos, sustento para a sua vida, né? Vender a pimentinha lá é uma ocupação muito boa, né? Desde novo, né, Felipe? Você ainda está vendendo? Ah, vai plantar de novo. Isso mesmo, né? Então, é uma ocupação, né? Às vezes não é às vezes não é uma profissão, vamos assim dizer, como aquela que requereu, vamos assim dizer, uma graduação, um curso técnico, né? Geralmente profissões estão vinculadas a esse estudo, né? A essa preparação, né? Então, às vezes uma ocupação não é uma profissão, mas ao mesmo tempo é uma atividade que produz lucro, sustento. Não é verdade, irmã Helena? Como fazer um biscoitinho, uma rosca, né? Plantar a verdura, a fruta lá no sítio, não é verdade? E assim tantos outros, né? Como fazer propaganda, não é, irmão? Não é verdade, irmão Eltinho? Né? Então, quais são os meios lícitos, coerentes com a palavra de Deus, de nós aumentarmos a nossa riqueza e melhorarmos a nossa condição material, exterior? É um trabalho ou uma ocupação, né, honrada, nas quais a gente venha se dedicar, tá bom? Poderia enumerar alguns meios lícitos que seriam consistentes com a palavra de Deus para a gente aumentar a nossa riqueza, né, e melhorar a nossa condição material. Olha só, pedir que Deus nos conduza a um trabalho que seja de sua vontade para nós. Pedir Deus que nos conduza a um trabalho que seja de sua vontade para nós, porque há atividades profissionais que infelizmente não têm harmonia com a nossa fé. Eu me lembro de um colega de seminário que ele estava precisando de um emprego, sustentar a família, e aí ele foi trabalhar de manobrista numa boate. Foi trabalhar de manobrista numa boate. Aquilo lá lhe garantiria um salário ao final do mês. Porém, isso comprometeu a sua santidade de vida. Porque, segundo ele, de forma muito sincera, após ter deixado, né, reconheceu que aquilo estava te dando sustento financeiro, mas infelizmente estava prejudicando a fé dele, né? Ele compartilhou que, né, em tal contexto, muitas vezes ele se deparava com mulheres com roupas sensuais, descendo dos carros com as quais ele tinha que se deparar, afinal de contas era o manobrista, pegava a chave do carro e ia estacionar. E ele começou a perceber que aquilo estava despertando nele olhar lascivo, ou seja, desejos sexuais reprováveis para um servo de Deus. O que ele fez? Saiu daquele trabalho, né? Então, às vezes, há atividades profissionais que rendem lucro, sim, mas que infelizmente elas prejudicam a fé na vida do crente, né? Elas comprometem a sua santidade de vida, e por isso o crente ele tem que realmente sair desse tipo de trabalho, e quando dá necessidade, se por acaso tais portas se abrem, por elas ele não deve entrar, porque trabalho não é só uma questão de lucro, é uma questão também de como a nossa fé vai ser favorecida ou prejudicada em tal contexto profissional, né? Então, quais são alguns meios lícitos consistentes com a palavra a respeito desse assunto, para a gente aumentar a nossa riqueza e melhorar a nossa condição material e exterior, e também a do nosso próximo? Pedir que Deus nos conduza a um trabalho que seja a sua vontade para nós. 2, orar para que façamos nossa tarefa de uma forma aprovada aos olhos de Deus, de maneira honesta e decente. 3, esforçar-nos por viver de modo, né, honrado diante do Senhor,
nada desperdiçando. 4, ser sempre diligentes em nosso trabalho, esforçados, dedicados. 5, lembrar sempre que temos uma obrigação para com os outros, o dever de possuir um espírito voltado para o bem público e também para a necessidade do nosso próximo. Que regra seria bom lembrar quando estamos tratando da riqueza e da condição exterior de outras pessoas? Que regra? Está lá em Mateus 7,12, vamos lá? Quando a gente está tratando da riqueza e da condição exterior, do bem-estar material de outras pessoas. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que eu vou me preocupar com o bem-estar material, e o aumento do sustento, da subsistência do meu próximo? Não a sua riqueza em geral. Ora essa. Se numa condição de necessidade eu gostaria de que alguém fizesse isso por mim, então logo eu devo fazer também pelo meu próximo. Essa é a regra de ouro do Evangelho. Fazer o bem para o nosso próximo, como que motivados por desejar que os outros fizessem também o mesmo por nós. Qual é o nosso dever para com os pobres neste mandamento? Nosso dever para com os pobres é auxiliá-los sempre que possível, pois tal é o método da caridade e é para a glória de Deus. Então, os pobres devem ter um lugar realmente na prática da nossa fé. Central? Não, porque eles também são pecadores como qualquer outra pessoa, diferentemente deles. Uma pessoa pobre é tão pecadora quanto uma pessoa que seja rica. E assim, portanto, na palavra do Senhor nós precisamos entender que a palavra do Senhor não apresenta a humanidade em termos de lutas de classes, pobres contra ricos, brancos contra negros, mulheres contra homens. Não, a palavra do Senhor não apresenta a humanidade nesses termos, que estão aí, muito afamados e colocados de maneira muito popular nos dias atuais, no debate público atual. Não, qual que é a maneira que a palavra do Senhor coloca a humanidade? Como completamente pecadora. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, é nesses termos que a palavra do Senhor trata. Então, quando nós vamos tratar dos pobres, eles têm um lugar, na prática da nossa fé, mas não de forma desvirtuada, como infelizmente há um discurso social, político e religioso que por aí está, querendo, vamos assim dizer, instrumentalizar o pobre politicamente. O pobre passa a ser simplesmente um instrumento para outros fins e propósitos. E assim, portanto, a gente tem que ter muito cuidado, embora biblicamente a gente percebe na palavra do Senhor que o pobre, ele tem sim, que receber uma atenção como parte da nossa prática de fé cristã verdadeira, genuína. O que é proibido no 8º mandamento? É a pergunta 75 e com ela nós finalizamos. O que é proibido no 8º mandamento? Proibido roubar. Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra. Mas será que é só proibido roubar? Será que é proibido outras coisas também? Nós vamos perceber isso. Olha, por exemplo, Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios, preguiçosos, se fartará de pobreza. Então, o que está sendo proibido aí?
Na segunda parte desse texto bíblico, proibida a vida preguiçosa, a vida que não se dispõe a o esforço físico, né, a dedicação profissional, a procura por, né, atividades que realmente venham produzir sustento e dignificar o homem, porque o trabalho dignifica o ser humano, né? Dignifica o ser humano, né? Então, a gente percebe que não é somente roubar, deixar de pegar aquilo que não é nosso, é também ficar ocioso, preguiçoso, se indispondo ao esforço, né, físico, intelectual, né, que venha produzir trabalho e, consequentemente, lucro, sustento para a nossa vida. 2 Tessalonicenses 3, 7 e 10. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vós convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Também não coma. A gente percebe, infelizmente, que a tendência à preguiça, à ociosidade, e, consequentemente, o preguiçoso, ele precisa comer, logo ele faz o quê? O que ele faz? Se ele não trabalha... Nem sempre, o senhor Irineu. Aqui no caso está falando que o preguiçoso geralmente ele começa a virar, ele se torna um sanguessuga dos outros, do pai, da mãe, dos vizinhos, às vezes até da própria igreja, da sociedade como um todo, do Estado. Por exemplo, esses programas sociais que visam, né, dar um pouco de auxílio financeiro para grande parte, né, da sociedade brasileira, eles têm validade, muita validade. Infelizmente, o nosso país tem um histórico de injustiça social muito grande e que permanece ainda hoje. Mas, ao mesmo tempo, tais iniciativas governamentais, não para todos, mas para muitas pessoas, têm se tornado, né, a única forma de sustento, porque elas não querem trabalhar. Porque elas realmente querem ficar ociosas, entregues à preguiça, à negligência, para com o sustento de si mesmo e da sua própria família, e, portanto, ficam somente recebendo, né, dos outros, ao invés de procurar garantir sustento para si mesmo. Então, aí nós vemos mais uma vez, somado ao primeiro texto em Provérbios, né, que o não roubarás é também uma proibição contra a preguiça, a ociosidade, que é, vamos assim dizer, a indisposição de trabalhar, de se esforçar fisicamente para obter algum lucro, para conquistar algum sustento material. 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, o 8º mandamento, ele não vai proibir somente o roubo, o furto, pegar aquilo que não é nosso, mas também
a falta de cuidado para com a nossa família, para com aquelas pessoas sobre as quais o Senhor, colocou cada um de nós como instrumento de cuidado na vida delas. É o cônjuge, é os filhos, é o pai e a mãe, é o irmão em Cristo, é o próximo em geral, mas primeiramente, a nossa família. Como assim dizer, com a condição que se não fizermos isso, nós somos piores do que os descrentes. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse texto bíblico vai colocar o que a impressão inicial que o mandamento nos dá, que é, olha, não roube, que está falando, aquele que furtava, não furte mais, mas ao mesmo tempo acrescenta no finalzinho dizendo que além que é para ele trabalhar, é para que ele tenha recursos para acudir ao necessitado. E finalmente Tiago 5, 1 a 4. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então esse é um texto que fala dos últimos dias, mas que ao mesmo tempo nos traz, em referência ao que nós estamos estudando, a lição de que nós precisamos rejeitar qualquer forma de riqueza que seja ilícita, injusta, corrupta, porque isso vai ser julgado um dia, e a condenação eterna será proclamada pelo Senhor Jesus contra todos aqueles que se enriqueceram de forma ilícita e injusta nesse mundo. Então vamos lá? O 8º mandamento proíbe tudo que impede ou possa impedir injustamente o aumento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Então, novamente, não se limita somente à nossa própria vida, mas também à vida do nosso próximo. O que esse mandamento ensina ao crente com respeito ao seu comportamento? Ensina que o crente está proibido a participar em qualquer forma ou maneira de roubo, de lucro ou vantagem material financeira que seja ilícito, reprovável, corrupto. Então o crente está proibido em seu comportamento a participar de qualquer forma na área de roubo, seja dele ou de outros próprios. Como um crente poderia roubar de si mesmo? Como um crente pode roubar a si mesmo? Não, aí ele está roubando o Senhor, mas aí a pergunta é, Irineu, como um crente pode roubar a si mesmo, roubar de si mesmo? Como? O crente está roubando, o crente poderia roubar de si mesmo, ficando ocioso quando ele deveria estar no trabalho. Porque quando ele se entrega à preguiça e se indispõe ao trabalho, ele está impedindo o lucro que ele poderia estar
conquistando, alcançando. Então ele está roubando de si mesmo. Quando ocioso, ao invés de estar no trabalho, ele fica ocioso, né? Entregue à preguiça. Ele rouba de si mesmo também quando ele desperdiça pecaminosamente aquilo que ele alcançou, né? E assim, portanto, o crente pode roubar de si mesmo, né? Qual é o ensino mais direto deste mandamento? Aí sim, o ensino mais direto deste mandamento é: não roube, né, aquilo que não te pertence. Não tome para si aquilo que não te pertence. Não furte, não roube dos outros, né? O que quer dizer o ensino contido nesse mandamento com respeito a roubar de outros? Quais são as maneiras de nós roubar, que as pessoas podem roubar de outros? Roubar de outros poderia ser na área de defraudar os outros na compra ou na venda. Às vezes as pessoas elas pensam o seguinte: ora essa, ele quer comprar e eu só estou vendendo. Mas será que é justo isso que o lucro que você está pretendendo? Às vezes, né, diante da falta de esclarecimento dessa pessoa que está disposta a comprar, né? Ok, mas se fosse você comprando, você compraria? Muitas vezes não compra, né? Só vende, mas comprar nunca faria isso, né? Então, nós roubamos dos outros indiretamente quando nós defraudamos outra pessoa, seja na venda ou na compra, né? Seja na venda ou na compra, né? Na área de roubar dinheiro, o nome, a reputação de uma pessoa, também do próprio Deus, quando não lhe é dado o que é por justiça lhe pertence. Na área da extorsão e de toda opressão, especialmente os pobres e dos afligidos. Nesse caso aqui, os bancos, as financeiras, estão condenadas eternamente. O roubo pode ser cometido contra a igreja? Pode ser cometido contra a igreja? Sim, por simonia e por sacrilégio. O que é simonia? Simonia é uma referência a Simão, um mágico, que é descrito lá em Atos 8, 18 e 19. Vamos lá? 8, 18 e 19. Atos 8, 18 e 19. Quem achou pode ler. Atos 8, 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8, 18 e 19. Então, Simão era um mago, e diante, né, dos apóstolos imporem as mãos, e sobre que eles impunham as mãos, o Espírito Santo, né, era recebido. Simão, então, vendo aquela manifestação de poder, teve a seguinte ideia: eu vou dar a vocês um pouco de dinheiro, e vocês me concedam uma porção desse poder aí também, para que eu possa, né, usar como bem eu entender, né? Esse tipo de comportamento tem sido repetido ao longo da história, né? Quando bênçãos são oferecidas em troca de ofertas. Lá em Paracatu, há muito tempo atrás, teve uma igreja lá que vendia escritura de lotes no céu. E assim tantas outras variações
desse mesmo intento pecaminoso de Simão, o mágico, aí em Atos 8, 18, 19, de querer comprar coisas espirituais por meio de dinheiro, como se isso fosse possível, né? Não somente quem deseja fazê-lo, mas também aqueles que oferecem supostamente isso a demais pessoas. Foi o caso, por exemplo, de Balaão. Lembra de Balaão? Né? O determinado rei que se opunha a Israel na sua jornada, no início da sua jornada ali no deserto, né, vendo que Israel era abençoado pelo Senhor e que todos os povos que se opunham a eles no caminho eram derrotados, tal rei se voltou para Balaão e disse o seguinte: olha, eu vou te pagar determinada quantia e você vai amaldiçoar aquele povo. E o Senhor ainda se voltou para Balaão e disse: olha, não amaldiçoa, porque esse povo é abençoado por mim. E ele ainda assim entregou o coração, né, à avareza, ao apego ao dinheiro, né, como se isso pudesse, né, garantir bens e realidades materiais. Isso se chama simonia, o que é em referência ao nome de Simão, o mago, por isso simonia, né? Isso é, portanto, reprovado pela palavra do Senhor. E o que é sacrilégio? Sacrilégio é apropriar-se de qualquer coisa que já foi consagrada a um uso santo. Dentre elas, quais? O que é, por exemplo, né, determinado por Deus para um uso santo em termos de dinheiro, que ao tomar posse disso nós estamos cometendo um sacrilégio. Hã? Não entendi. Festa? Não, especificamente, vamos assim dizer, aquele tipo é uma ordenança, por exemplo. O dízimo, apropriar-se do dízimo é um sacrilégio, porque o dízimo ele foi separado por Deus para um uso santo. Então, quando o crente retém o dízimo, ele, portanto, está lançando mão de algo que Deus destinou para a sua obra e, consequentemente, ele está cometendo um sacrilégio. Aqui nós finalizamos. Interessante esse estudo, não é verdade? Quanto a palavra do Senhor, ela é rica, ela é ampla. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode fazer agora. Alguém? Fale agora ou cale-se para sempre. Justamente, né? Justamente. A gente está pensando que vai conseguir garantir o sustento, mas na verdade a gente está prejudicando o sustento, né? Porque o Senhor nunca requer nada de nós que venha nos fazer falta, né? Porque Ele não está interessado em si na quantia material, Ele está interessado na fidelidade do nosso coração, né, na obediência. E em resposta a isso, Ele está pronto e disponível para nos abençoar. Então vamos agora orar nesse instante. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. No início desse nosso encontro, nós lemos, né, a promessa lá em Filipenses 4, 19 e 20. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A Ele seja, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fiados nessa promessa da palavra do Senhor, de que em Cristo Jesus Ele há de prover cada uma de nossas necessidades, nós vamos orar agora nesse instante. Alguém tem motivo de oração?
eu tenho, vou pedir oração pelo Rafael, está com cólicas, às vezes também ele dá um pouco de refluxo, né? Orar pela Jéssica também, né? É um desafio físico, emocional para ela, para mim também, mas mais para ela, porque a criança, né, é um apego, principalmente nesse início, né, com a mãe, e também pelo Renan, para cada vez mais se adaptar com essa nova realidade, de ter uma outra criança, né, recebendo a atenção do papai e da mamãe, e não somente ele mais, como era antes. Alguém tem um pedido de oração? Isto, vamos orar então pelo Irineu, com respeito a essa necessidade de saúde dele. Alguém mais? Então, aquele que nós oramos, por quem oramos, foi o Ronan que faleceu hoje. Foi hoje, né? Quem sofreu acidente? Assim, de moto? De moto? Foi um homem que acidentou? Maninho. Ele que fez a casa pastoral. Vamos orar por ele então. Vamos orar então pela nossa irmã Canané também. E continuar orando pelo irmão Iraci, lá de Lagoa Formosa. Ele está com Covid na UTI. Está reagindo, né, pela graça de Deus. Vamos continuar orando por esse irmão. E pedir, né, meus irmãos, para que essa pandemia ela venha a ser, né, solucionada, cada vez mais diminua, que as nossas vidas sejam guardadas, né, e que tamanho sofrimento ele venha realmente terminar, porque está sendo muito difícil desde março nessa situação e a coisa ainda é séria, né? Algum motivo mais de oração? Amém. Vamos orar então. Vamos orar pelo Douglas e agradecer pela viagem que a família fez em paz e em segurança. Vamos orar pelo Pedro, né? Já encontrou o doador de medula ou não? Não, mas vamos orar por isso. Vamos clamar ao Senhor então. Oremos. Senhor nosso Deus, nós confiamos na Tua promessa de que o Senhor, segundo a Sua riqueza em glória, por meio de Cristo Jesus, há de suprir cada uma de nossas necessidades. Por isso, a Ti seja a glória, ó Deus, para todos sempre, ó Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor, de que o Senhor nunca, Deus amado, haverá de desamparar a Tua igreja, famílias que pertencem a Ti, ó Deus amado, o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a viver de maneira digna, diligente, dedicada no trabalho, Senhor, e que a Tua bênção, ó Pai, que Ele se achegue às nossas vidas para multiplicar aquilo que temos, em resposta a Deus, a boa administração daquilo que o Senhor já nos concedeu e que conquistamos conforme, ó Deus, a bênção do Senhor. Em o nome de Cristo Jesus, ó Deus amado, nos sustenta em cada uma de nossas necessidades, sejam físicas, sejam materiais, sejam emocionais, sejam espirituais, ó Deus. O Senhor pode suprir cada uma delas, assim, portanto, ó Deus, o faça conforme a Tua graça e a Tua misericórdia.
Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada um desses motivos de oração mencionados, a família enlutada do Ronan, Senhor, que se encontra, ó Deus amado, agora lidando com esse momento tão difícil, ó Deus, que é a partida de alguém amado, querido, Senhor, que o Teu Santo Espírito Consolador os conforte nesse instante e que eles encontrem esperança em Cristo Jesus, ó Deus, para poderem prosseguir. Seja com eles, ó Deus, em um nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor também pela vida, ó Deus, do Maninho, que sofreu esse acidente nesse dia, Senhor. Nos deparamos, ó Deus amado, diante de acontecimentos como esse, como a nossa vida é frágil, o como, ó Deus amado, impotentes nós somos, ó Deus. Mas que o Senhor, ó Deus amado, possa, em nome de Jesus, preservá-lo, possa curá-lo, ó Deus amado, possa usar os meios, ó Deus, médicos que estão sendo aplicados, ó Pai, para que ele possa começar a reagir, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, guarda ele, nós assim oramos, ó Deus, e assim também toda a sua família, nesse momento de apreensão, por causa desse acidente. Clamamos, ó Deus amado, pelo Pedro, Senhor, essa criança que tem enfrentado uma batalha muito difícil, ó Deus, dolorosa, sofrida, Senhor. Tem misericórdia da vida dele, alivia, ó Deus, tamanho fardo penoso que essa criança tem carregado, e junto com ele, ó Deus, os seus pais, a sua família e todos aqueles que o amam. Tem misericórdia, Senhor, que o Senhor possa guardar a sua vida, que o Senhor possa agir, ó Deus, sobre esse organismo, ó Deus, para que ele possa continuar conseguindo forças, ó Deus, para lutar, ó Pai querido, contra essa enfermidade e resistir dia após dia, até que chegue, ó Pai querido, né, a grata notícia de que um doador, ó Pai querido, foi encontrado, que uma medula, ó Deus, realmente, Senhor, né, foi disponibilizada, Senhor, e que será uma bênção para a recuperação dele contra a leucemia. Nós assim aguardamos, ó Deus amado, em prol dessa família, em prol dessa criança. Em nome de Jesus, colocamos a vida do Irineu na Tua presença, que o Senhor o abençoe, o sustente, ó Deus, o anime, Pai, que o Senhor providencie, ó Deus amado, esse tratamento, essa marcação de consulta e consequente procedimento cirúrgico, ó Deus, na vida do nosso irmão, que tudo, ó Deus, lhe vá bem, Senhor, até lá, e assim nós oramos, ó Deus, em favor dele, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida do Douglas, após essa cirurgia, ó Deus, odontológica, que o Senhor lhe faça recuperar, Pai querido, que o Senhor, ó Deus amado, possa conter, ó Pai querido, todo e qualquer sangramento, Senhor, e diminua cada vez mais, e que ele venha a reagir fisicamente, emocionalmente, em nome de Jesus. Nós, ó Pai querido, colocamos a vida da Jéssica, do Renan, do Rafael na Tua presença, ó Deus, essa nova realidade familiar, ó Pai querido, é uma bênção, ó Deus, somos agradecidos ao Senhor, mas ao mesmo tempo, ó Deus, carecemos da Tua ajuda, da paciência do Senhor, da perseverança, ó Deus amado, e assim também, Pai querido, do amor, ó Deus, que vem do Senhor, ó Pai querido, para as nossas vidas e que nos ajuda a reproduzir, ó Deus, no nosso lar, na igreja, ó Deus, no mundo. Que o Senhor possa, em nome de Cristo, sustentar o Rafael nessas cólicas, ó Deus amado, que o Senhor venha, ó Deus, curá-lo, ó Deus, de todo qualquer refluxo, que o Senhor venha, ó Deus, fortalecer a Jéssica física, emocionalmente, espiritualmente, que ela continue, ó Deus, zelosa, dedicada, ó Deus, carinhosa com esses filhos, que a despeito das dificuldades, ó Deus, ela encontre força no Senhor para superar cada uma delas. Ajuda-me a auxiliá-lo, ó Deus amado, e ao mesmo tempo, Senhor, abençoa, ó Deus, a vida do Renan, nessa adaptação de vida. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um de nós, ó Deus amado, e todos os demais motivos, se por acaso me esqueci de algum, o Senhor bem o sabe e pode abençoar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Até mais.